Olá, meus amores, tudo bom? Gente, continua compartilhando esses vídeos. Vocês não têm noção como está fazendo a diferença na vida das pessoas. Incrível. Às vezes o que é nada para você pode ser salvação para outra pessoa. Então, continua compartilhando. Muito obrigada por vocês estão indicando novos seguidores para mim. Estou amando. Obrigada de coração mesmo. E hoje eu vou contar uma história aqui de amor da Bíblia. Você já viu falar de Ruth na Bíblia? É maravilhosa essa história. Essa história tem um livro, gente. Tem um livro de Ruth na Bíblia. Ó, Ruth fica depois de Juízes. São só 3 folhinhas, ó, 3 folhinhas. Eu queria muito que vocês, minhas mulheres maravilhosas, fossem ler essa história da Ruth. Eu vou contar só o finalzinho, tá? Eu vou ler o finalzinho assim, ó. Em Ruth 4:13, ó. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concedesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, que era a sogra da Ruth. Eu vou contar a história, fica aí, gente, a história é boa. Seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome desse. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Gente, a história de Ruth é um babado fortíssimo. Eu acho maravilhosa essa história. E eu quero contar ela para você. O negócio é o seguinte, naquele tempo, antigamente, quando você era mulher e velho, não servia para nada, né, gente? E se você não tivesse um filho para cuidar de você, você ia morrer à míngua, passar fome. Era uma coisa, assim, absurda. E esse vídeo vai ter que ser um pouco longo, não vou ter condições de fazer um vídeo de 7 minutos, 6 minutos. Vocês vão ter que ter paciência, porque essa história é boa, principalmente se você está com a sua vida destruída no amor. Aí o que aconteceu? Noemi tinha 2 filhos guerreiros, então Noemi estava tranquila. Eles tinham ido embora para uma outra cidade. Vou contar por cima, tá? Tinham ido embora para outra cidade, o filho levou a mãe, porque naquele tempo, né, os filhos cuidavam dos pais, da mãe. E eles foram para lá e os 2 filhos de Noemi se casaram. Os 2 filhos eram casados. Só que os 2 filhos de Noemi morreram, gente. Morreram. E não tinha solução mais para Noemi, que era a sogra. Né? Deus está falando, né? Olha, tem gente aí que não é muito bom com sogra, hoje vai acordar. Fala Deus, né? Deus fala. Aí o que aconteceu? Noemi pegou sem filho, sem nada, fora da cidade dela. Ela chamou as 2 noras e falou assim, olha, eu quero que vocês vão cuidar da vida de vocês, porque eu não vou ter nada para oferecer para vocês. Eu vou voltar para minha cidade para ver se eu consigo ver, tipo, né, algum antepassado, alguma coisa, mas ela ia para a morte, porque não tinha solução para a vida dela. E uma das noras aceitou, honrou Noemi e foi embora. E a Ruth chegou para Noemi e falou, não, eu não vou te abandonar, eu vou ficar com você. Mas aí era pior, 2 mulheres, 2 viúvas. Naquele tempo, gente, o que ia fazer? Nada. Aí a Noemi voltaram, né, ela e a Ruth. E a Noemi fala que é muito bonito, que ela tinha direito de seguir a vida dela, mas ela quis honrar a sogra dela. E ficou com a sogra dela. Chegaram na cidade da Noemi e elas precisavam se sustentar. Como que elas iam comer? E a Ruth, ela foi numa fazenda de colher milho e ela pediu lá, gente, eu tô falando assim, en passant, mas eu queria que vocês lessem 4 folhinhas, não custa nada, a história de Ruth na Bíblia é maravilhosa. Ela foi e pediu para catar o que sobrava no chão, o que caía de resto, para fazer farinha e ela e a Noemi não morrer de fome, ok. E lá estava a Ruth fazendo o serviço dela, trabalhando e ajudando a sogra. Nisso vem Boaz, né, que era o dono da fazenda, e vê lá de longe aquela mulher linda, maravilhosa, e pergunta para os capatazes dele da fazenda quem era aquela mulher. Falou assim, ó, ela é sogra
é nora da Noemi, e ela pediu para catar os restos aqui, a gente deixou, né, patrão? Ele falou assim, ó, deixa cair umas espigas boas para ela. Ora, já estava de olho na Ruth, né? Deixa cair umas espigas boas para ela, tal. E Noemi, tem uma passagem aqui que ela até comenta, mas como assim? Você trouxe essas espigas boas? Não sei o quê, né? Tipo, ele estava ajudando, mas não queria dizer. Mas só para fazer assim um aparato. Naquela época, quem quisesse, algum antepassado quisesse casar com uma viúva, podia pegar e casar com essa viúva. E aí Boaz descobriu, queria saber a linhagem. E ele era de uma outra linhagem, mas da própria família de Noemi. Mas ele era longe. Antes dele tinha direito outro cara, outro homem. E ele foi falar com esse homem, né? Que ele já estava interessado na Ruth. E ele foi falar com esse homem. Aí teve o negócio de jogar sandália, o homem abriu caminho para ele e tal. E acabou que ele se casou com Ruth. E a Ruth ficou linda, maravilhosa, rica e absoluta. E a Bíblia é maravilhosa aqui. Então, eu só consigo falar aqui 7, 6 minutos para falar para vocês o seguinte. Seja fiel naquilo que você tem. Não abandona aquilo que você tem. Porque pode não ser essa pessoa que vai transformar a sua vida, mas Deus está vendo a bondade que você está tendo e vai transformar a sua vida lá na frente. Pensa a situação, uma moça viúva que não tinha condições nenhuma de recuperação na vida, acabou se casando com o melhor homem e ainda teve filhos e ainda cuidou de Noemi. Gente, é uma história linda da Bíblia, romântica, eu gostaria muito. E tem estratégia nessa história. Noemi ensinou ela a ser estratégica com Boaz. Gente, é uma história sensacional. Eu gostaria que vocês lessem. Mas eu tenho que falar para você o seguinte, ó. O que você está vivendo hoje não é o que Deus tem de melhor para você. Tem muito mais coisa, mas sabe aquela palavra de Deus que fala, ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei? Ruth foi fiel à nora, foi fiel no pouco, foi catar resto, foi um sofrimento, mas ela foi honrada pelo poder do nome de Jesus. E eu quero te dizer nessa manhã que você também vai ser honrada. Que o que você está vivendo hoje não é o melhor que Deus tem para você, Ele tem muito mais, mas quais estão sendo as suas atitudes? Você está abandonando o navio? Você está saindo fora? Você está abandonando o outro? Você está pensando só no agora? Nós somos muito imediatistas, mas Deus tem o melhor para você. A sua bênção já está liberada no reino do Espírito, só que você não vê. E eu falei a semana passada, o inimigo, ele está na terra para matar, roubar e destruir. Você não está vendo a sua bênção, mas ela já está lá. Você crê nisso? Comenta aí comigo, tá? Tem um lindo dia. E lê, Ruth, gente, é romântico, é lindo. Eu amo, tá? Fiquem bem, gratidão, grande beijo.